Fiergs defende a agenda econômica do país como prioridade, plano estimula exportações e programa premia boas práticas em educação no setor público. A agenda econômica deve ser prioritária. Somente desta forma, o Brasil vai retomar o crescimento após um ano de paralisia, no qual o PIB deve fechar em queda de 3,5%. A proposta é da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, divulgada durante o evento Balanço 2015 e Perspectivas 2016. A economia brasileira em 2015 registrou intensa deterioração em seus principais índices. A queda projetada do PIB para o ano e a perspectiva de nova retração em 2016 são indicadores de que o país está em uma das maiores recessões da sua história. Em relação às indústrias de transformação, entre 2011 e 2015, a participação do setor no PIB caiu de 15% para 11,4%. Neste ano, o recuo estimado para a nacional é de 7%, enquanto a gaúcha deve sofrer perdas de 9,1%. A crise é muito profunda, a falta de confiança das pessoas também é, até conseguir refazer novamente a produção, apesar de nós termos na nossa indústria capacidade ociosa, então não é necessário fazer novos investimentos grandes para melhorar a produção. Ocupar essa capacidade ociosa é relativamente fácil, tem que haver consumo. No evento foram apresentadas 3 previsões para o próximo ano. O cenário base projeta a sequência na recessão brasileira com queda de 2,5% do PIB, porém menos intensa que 2015, quando deve fechar em menos 3,5%. No Rio Grande do Sul, o cenário base contempla um recuo de 3% em 2016 e 2,8% para 2015. Nesse caso, o consumo tende a manter a retração, com o aumento do desemprego e diminuição na renda real. A agricultura colherá uma safra perto da recorde, mas insuficiente para impulsionar o crescimento do PIB. Mesmo naquele cenário mais otimista, a gente não espera um crescimento da economia brasileira para o ano que vem. E, além disso, em qualquer um dos 3 cenários, a expectativa é de redução na produção da indústria. O cenário superior indica estagnação para o ano que vem, com uma lenta melhora em nível nacional. Para o Rio Grande do Sul, representaria uma leve queda de 0,5%, limitada pelo ritmo da recuperação do Brasil. Já na projeção inferior, não está descartada que a redução na atividade brasileira se intensifique, caso a crise política e fiscal se agrave. O desemprego pode surpreender de forma negativa e o declínio da confiança dos consumidores e dos empresários pode ser mantido. Neste caso, o PIB do país vai fechar com diminuição de 4% e do Estado a queda será de 4,5%. Os principais trechos da entrevista coletiva concedida pelo presidente da Fiergs, Heitor José Miller. Com toda certeza, o Mercosul foi criado para ser um mercado de compra e venda entre países e assim por diante. A Argentina já foi foi o nosso principal destino de produtos manufaturados, principalmente. O destino número 1 era a Argentina. E aí incluem-se as máquinas agrícolas. E com a política adotada até agora, em período recente, a política de uno por uno, quer dizer, um argentino que queria importar uma coisa tinha que exportar o mesmo valor, criou uma dificuldade muito grande para o Brasil. E com isso diminuíram nossas exportações para a Argentina. Isso envolve máquina agrícola, imóveis, isso envolve calçados, uma série de produtos. Isso realmente pode ser, uma vez, reativado também. Não é possível continuar trabalhando com déficit. O nosso endividamento já está batendo em 2 trilhões e 700 bilhões. Isso só de juros, esse ano o governo deve gastar um valor acima de 500 bilhões. Isso é insustentável no futuro. Então, não pode continuar o déficit fiscal, porque senão o juro vai apagar comendo todo o dinheiro que poderia ser para ajudar a sociedade como um todo.
No caso das carnes, aí realmente nós somos, o Brasil é imbatível no mundo inteiro, porque nós conseguimos produzir muito através do milho que nós temos, da soja que nós temos, isso porque nós temos terra, nós temos água, nós temos sol, temos gente que trabalha, que gosta de produzir, enfim, realmente heróis que trabalham nisso, e isso faz com que nós tenhamos a melhor produtividade, não só em frango, como em suíno, como em bovino também. Nós não precisamos criar o bovino estabulado, que custa muito mais caro, podemos deixar ele solto na natureza. Então, aí nós somos imbatíveis, e aí é uma das grandes vitórias que nós podemos ter no futuro de dominar um pouco mais esse mercado internacional. O que a empresa tem feito é segurar funcionários. Tem muitas empresas, nesse momento, em férias coletivas já, que antes dava só no fim do ano, 10 dias, agora tem empresa que já está desde novembro em férias coletivas, que vão até janeiro. Estão assumindo isso porque não querem dispensar aqueles funcionários que foram muito bem treinados, porque eu já tenho dito várias vezes, o que nós precisamos mais nas nossas indústrias de ponta são pessoas com conhecimento de obra, são talentos de obra e menos mão de obra, porque hoje é tudo muito digitalizado, mecanizado e assim por diante. Então, as empresas não estão dispostas a dispensar essas pessoas que vão ser difíceis de serem recontratadas no futuro. Outras empresas aqui no Rio Grande do Sul já fizeram PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, que é por um prazo limitado, outras fizeram layoff, também por prazo determinado. Só que quando terminarem essas férias coletivas e quando terminarem esse layoff, esse PPE que fizeram, esta é a minha grande dúvida, a minha grande incógnita que eu carrego, o que é que vai acontecer se a economia não melhorar. Eu já passei várias crises políticas, econômicas, sempre foram superadas, e dizer que as crises passam, as empresas ficam, algumas talvez não sobrevivem, mas a grande maioria sobrevive, mas o empreendedorismo sempre acaba vencendo e se sobrepondo a eventuais crises, fazendo com que o Brasil sempre continue crescendo e vamos continuar crescendo também no futuro. Plano estimula empresas brasileiras a buscarem novos mercados e, assim, ampliarem as exportações. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo, mas ocupa apenas o 25º lugar entre os maiores exportadores. Modificar esse quadro por meio do estímulo às vendas externas do país, através das particularidades de cada estado, é o objetivo do Plano Nacional da Cultura Exportadora, lançado no Rio Grande do Sul pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na Fiergs. A federação e outros 11 órgãos vão integrar o comitê gestor do programa. A expectativa é de que inicialmente 500 empresas participem do plano, com foco principal em micro, pequenas e médias companhias. Podemos não só 500 mais, mas podemos até alcançar mais do que isto. Nós estamos organizando comitivas para ir a feiras em várias partes do mundo e levamos pessoas, acompanhamos, organizamos eventos e tudo, ou visitamos até empresas lá fora, para que as pessoas se entusiasmem e realmente iniciem um sistema de exportação, de produção, de exportação, enfim, para que elas tenham melhor média no fim do ano no faturamento com resultado melhor. O programa é composto por 5 etapas evolutivas: sensibilização, inteligência comercial, adequação de produtos e processos, promoção comercial e, por último, a comercialização. O Rio Grande do Sul é o 4º estado brasileiro a receber o plano. No curto prazo, a meta é ampliar a base exportadora gaúcha em 20% e beneficiar 15 setores. O setor de máquinas e equipamentos, o setor calçadista que se inclui nessa, toda a coisa de curtimento e a indústria de curtimento e couro,
O setor moveleiro, que eu acho que é um setor onde há uma presença expressiva de empresas pequenas e que pode e deve ser muito estimulado e que tem, portanto, um olhar especial do plano. O programa de incentivo às exportações que você assistiu na matéria anterior chega em boa hora, especialmente para o Rio Grande do Sul. Novembro foi apenas o segundo mês de 2015 com alta das vendas externas da indústria gaúcha, se comparado ao mesmo período de 2014. As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 24,8% em novembro, na comparação com o mesmo mês de 2014, e totalizaram 1 bilhão e 310 milhões de dólares. Os produtos básicos puxaram o aumento com alta de 307% devido à demanda por soja da China, que cresceu 433,4%. Já o setor industrial gaúcho respondeu por 81,6% dos embarques, com elevação de 9,2% nas vendas externas no período, somando 1 bilhão e 70 milhões de dólares. As categorias com as maiores contribuições positivas foram celulose e papel, alta de 313,3%, madeira, 300% e alimentos, 12,5%. Já os produtos químicos, queda de 10,3% e máquinas e equipamentos, menos 7,5%, sofreram as quedas mais significativas. Em relação aos parceiros comerciais, a China alcançou o primeiro lugar com 173 milhões e 800 mil dólares, uma elevação de 181%. O segundo ficou a Argentina, vendas de 125 milhões e 300 mil dólares, que aumentou em 24,3% as encomendas e recebeu principalmente veículos automotores. Em 2017, a Fiergs vai receber o Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Os dois países se revezam na organização do evento. O anúncio foi feito na reunião almoço da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, na sede da federação. Cerca de 600 empresários alemães são esperados em Porto Alegre. O Consulado dos Estados Unidos deverá iniciar suas operações em Porto Alegre no início de 2017. A sede vai oferecer a emissão de vistos e fomentar parcerias entre as indústrias dos dois países. As informações foram apresentadas durante uma visita do cônsul dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul, John Jacobs, à Fiergs. Tomou posse para uma nova gestão à frente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo, o empresário Raul Heller. A entidade representa 1.600 empresas em 35 municípios dos Vales dos Sinos e Caí e da Encosta da Serra. A nova direção permanece no comando até 2018. É um momento em que nós temos que focar dentro das nossas atividades e, principalmente, as entidades empresariais cumprirem um papel de aglutinação e de conseguir superar esse momento de extrema dificuldade que, cá entre nós, está no campo político, principalmente. No entanto, a repercussão econômica é dantesca. 80 empresas brasileiras solicitaram apoio ao Programa de Proteção ao Emprego do governo federal. O balanço foi apresentado pelo ministro do Trabalho e Previdência Social na Fiergs. O Programa de Proteção ao Emprego foi instituído pela medida provisória número 680, de 6 de julho de 2015 e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. O objetivo é estimular a permanência dos funcionários em empresas com dificuldades financeiras temporárias. A proposta permite reduzir a jornada do trabalhador em até 30% e o governo garante a reposição de 50% da perda salarial. Até 26 de novembro deste ano, 37 termos de adesão foram aceitos, um total de R$ 96 milhões e 500 mil investidos, que beneficiaram mais de 32 mil trabalhadores. Ainda há outros 43 processos em tramitação. Os principais setores solicitantes foram automotivo, fabril e metalúrgico. E o ministro Miguel Rossetto é o nosso entrevistado do Indústria em Pauta desta edição. Ministro, o Programa de Proteção ao Emprego é um passo em direção à modernização das relações trabalhistas. É possível ampliar esse caminho que passa também pela legislação? Sim, o Programa de Proteção ao Emprego é um grande programa que estimula a negociação direta entre os sindicatos empresariais e os sindicatos dos trabalhadores.
ele estimula um acordo coletivo negociado com os trabalhadores de uma empresa e permite, através desse diálogo entre a empresa e os trabalhadores, uma redução da jornada de trabalho, com redução proporcional de salário, para permitir a garantia do emprego exatamente no momento em que alguns setores têm dificuldades de produção. O governo, neste programa, ele assegura o pagamento de 50% da redução salarial, portanto, contribuindo com a manutenção da renda do trabalhador e colaborando para que, neste momento de maior dificuldade, a empresa possa reduzir o seu custo de trabalho, mas preservando a sua capacidade de produção. Qual é a ideia? A ideia é que a empresa que fizer isto terá melhor condição de retomar a sua produção e retomar a sua participação no mercado no momento de volta de crescimento da economia. O PPE é um grande instrumento de proteção de emprego, proteção do nível de trabalho e da qualidade produtiva de um emprego. E todo ele é pensado a partir de um fortalecimento de uma relação de negociação direta entre as empresas e os trabalhadores, entre os sindicatos. Que beneficia tanto as empresas quanto o trabalhador. Exatamente, porque ele preserva o emprego no momento de dificuldade, todos os direitos trabalhistas, o fundo de garantia, as contribuições previdenciárias e permite que a empresa possa preservar, né, o seu corpo funcional. Isto significa que os investimentos que ela fez na qualificação de mão de obra, né, na organização da sua empresa, sejam preservados e ela possa mais rapidamente retomar a sua capacidade de produção no momento de expansão da economia. Isso significa preservar a posição de mercado. A extinção do PPE é dezembro de 2017. É possível torná-lo ele um programa permanente? Nós vamos acompanhar, eu penso que sim. Quer dizer, a vigência do programa, a adesão ao programa é até dezembro de 2016. Como ele tem uma vigência de até 12 meses, as empresas que entrarem em dezembro de 2016 poderão permanecer nesse programa até o final de 2017. Nós vamos acompanhar, né, a expansão do programa em 2016, a dinâmica da economia brasileira e vamos decidir, né, a preservação não desse programa e seu caráter permanente para o nosso país. O que o Ministério pode fazer para equacionar a aplicação da NR12, que é uma das maiores preocupações das indústrias do Rio Grande do Sul? A NR12 é uma norma regulamentadora construída no ambiente tripartite entre o governo, empresários e trabalhadores, que tem como objetivo regrar a segurança nas máquinas e equipamentos. Todas essas NRs estão permanentemente em processo de avaliação e de aperfeiçoamento. Há uma demanda importante do setor industrial de uma avaliação de vários itens da NR12. Nós vamos avaliar, já estamos chamando uma reunião com a representação da CNI, da Fiergs, com toda a equipe técnica do Ministério do Trabalho, toda a área de segurança. Vamos conversar também com os sindicatos de trabalhadores, de tal forma a aperfeiçoar a NR. Qual é o objetivo da norma? Né? Reduzir os acidentes no trabalho. Infelizmente, o Brasil convive ainda com um número muito importante, inaceitável de acidentes no trabalho. São mais de 700 mil acidentes por ano no trabalho, 200 mil nos transportes, mas enfim, é um número muito forte. São 2.500 mortes por ano de acidentes de trabalho. Nós temos que superar esses dados, que são inaceitáveis, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma legislação adequada, que não seja impeditivo para os investimentos e a operação da atividade fabril no nosso país. Nós vamos encontrar, sim, esta adequação positiva e correta e que responda a esses dois objetivos fundamentais. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Criar soluções para as indústrias e também para os problemas do cotidiano da população é o objetivo de projetos desenvolvidos por alunos do Senai em todo o estado. Alguns desses trabalhos podem ser conferidos nas mostras realizadas periodicamente pela instituição. Facilitar a vida dos pais que utilizam bebê conforto e carrinho para o transporte dos filhos é o objetivo do Bebê Smart Car, desenvolvido por alunos do Instituto Senai de Inovação em Mental Mecânica. São duas soluções em um único produto. Os principais diferenciais são as pernas telescópicas, que se fecham uma dentro da outra na própria base do bebê conforto, sem ocupar espaço no porta-malas. Igual a esse não existe nenhum outro no mercado, né? Existe somente, igual eu falei, a base, só existe o carrinho de bebê para porta-malas, né? E existe também um assento que se encaixa num carrinho de bebê convencional.
Então, igual a este não existe, utilizando a base para transformar em carrinho para utilizar com fácil praticidade. O trabalho foi escolhido entre os melhores da 4ª Mostra de Projetos do Senai em São Leopoldo, que ocorre simultaneamente em outras unidades do Rio Grande do Sul. Além de soluções para o cotidiano, há projetos com foco em problemas da indústria de cada região. É o caso da estação de tratamento de óleo com redução de perdas, que, segundo pesquisas, é mais eficiente do que as já existentes no mercado. A nossa máquina ela é acoplada diretamente na máquina em uso. O óleo ele fica em constante ciclo. Então, além dele tratar e reaproveitar esse óleo, ele ainda aumenta a vida útil. Por exemplo, se demoraria 6 meses para ter que fazer a troca de óleo, com a nossa máquina demoraria 10, até mais tempo, evitando os custos que tem com a troca. O objetivo desses projetos é preparar profissionais que saibam resolver problemas com a construção de soluções viáveis para o mercado. Tem projetos que é feito em parcerias com com indústrias alimentícias, né? Tem projetos de indústrias cimenteiras também sendo apresentados aqui hoje, como soluções propostas para problemas corriqueiros dessas indústrias. Preparar diferentes olhares para os diferentes sujeitos da sociedade. Olhares para o presente e para o futuro. Esse é o lema da Escola Municipal de Ensino Fundamental Walter Jacob Bauerman de Estância Velha. A integração entre alunos especiais e outros estudantes é uma das ações a qual a instituição vem se dedicando nos últimos anos. Hoje, são 27 especiais, mas a inspiração veio com a jovem Marcela. Eu tô feliz, bastante. Eu vejo assim, ó, o interesse que a Marcela tem que vir para a escola mudou completamente. Porque antes assim, ó, tu chamava ela, não queria vir para a escola, sempre com preguiça. Agora tu chama ela uma vez, ela levanta e vem com prazer para a escola. Além da inclusão, a escola tinha outros pontos a melhorar, identificados graças à consultoria para a educação de qualidade do SESI Gaúcho. O programa consiste em usar metodologias de gestão e pedagogia focadas na melhoria da educação da rede pública. Elas tinham um plano global, né, do ano, só que com a consultoria elas conseguiram montar direitinho, né, para chegar no plano de ação, nas aulas inovadoras e no resultado final, né, que o objetivo era aumentar ou diminuir, né, o número de alunos reprovados. A solução encontrada? Desenvolver aulas inovadoras por meio do aprendizado na prática. Foram realizados trabalhos de pinturas, esculturas, valorização das etnias, leitura com a presença de autores, entre tantas outras ideias. A partir de um projeto sobre a transmissão da dengue, esses alunos se transformaram em modelo de conscientização sobre a doença. Percorrem escolas de Estância Velha, compartilhando conhecimento. Eu acho uma escola muito boa, porque a gente aprende mais, a gente aprende se divertindo e a gente aprende muito rápido. Nas outras escolas que eu fui, a gente nunca saiu assim da escola, sabe, para apresentar trabalho, a gente nunca teve essas aulas inovadoras como tem aqui. Eu acho muito importante a escola e se tivesse até o ensino médio, eu acho que eu iria assim, até o ensino médio. Outra iniciativa foi a inclusão dos pais no processo de construção da escola. Silvia acompanha de perto o desempenho do filho Vinícius e percebe as mudanças. Eu vejo quando eu estudei, até hoje eu sou bem retraída assim para conversar. E ele não, ele é de falar, ele dá opinião, o que ele tem para dizer, ele diz. Isso vai ser muito bom para ele no futuro, para emprego, para tudo, né? Uma amostra são os pré-conselhos, onde os jovens refletem sobre as aulas e são ouvidos. Está bem melhor aprender matemática do que antes. Os índices de repetência, que chegavam a 11%, após essas medidas, caíram para pouco mais de 5% entre 2013 e 2014. O trabalho em Estância Velha deu tão certo que ficou com o primeiro lugar no Prêmio SESI de Planejamento de 2015. A comemoração na sede da Fiergs não poderia ser diferente. A consultoria foi elaborada pelo SESI do Rio Grande do Sul e, desde 2008, atingiu mais de 2.500 escolas públicas gaúchas. Também foi replicada em redes de ensino de outros estados.
O segundo lugar de 2015 ficou com a escola Olhar de Criança de Santa Rosa e o terceiro com a Tio Luiz de Marau. É a valorização do ensino de qualidade, com olhares para o futuro do Estado e do país. O 5º Congresso e Feira Brasil-Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios, a Visulate, acontecerá entre 22 e 24 de novembro de 2016, no Centro de Eventos Fiergues. Durante o encontro foram tratadas as metas dos 3 setores que buscam o aumento das exportações, aliado à redução de custos de produção. A última edição da Visulate, em 2014, movimentou 18 milhões de dólares em expectativa de negócios. Informações claras na embalagem, produtos com ingredientes saudáveis, itens práticos para quem gosta de cozinhar em casa são algumas das tendências para o mercado de alimentos e bebidas em 2016 e foram apontadas em seminários sobre o tema na Fiergues. 20 empresas gaúchas vão gerar 640 novos empregos com incentivos concedidos pelo Fundopem RS e pelo programa Integrar RS, no valor de R$ 467 milhões e 500 mil reais. Os decretos foram assinados pelo governador José Ivo Sartori em uma cerimônia no Palácio Piratini. Os investimentos serão para ampliação da produção industrial e comercial. O presidente da Fiergues, Heitor José Miller, destacou na cerimônia que o Fundopem é um instrumento importante para estimular a competitividade das empresas e que deve ir além das regiões gaúchas industrializadas. Os recursos destinados às empresas contemplados por esta etapa dos programas vão beneficiar 16 municípios das regiões Norte, Sul, Metropolitana, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Fronteira Oeste e Produção. Esta edição da TV Fiergues fica por aqui. Até a próxima!